Então, pessoal, mais um vídeo aqui, mas é mais um vídeo sobre a unidade 1, ainda sobre determinantes, onde a gente vai falar sobre a regra de Cramer. Eu vou também apresentar um quadro resumo de condições equivalentes relacionado à invertibilidade de matrizes e resolução de sistemas lineares. Também vou ilustrar com um exemplo e deixar um exercício para vocês. Então, o conteúdo ainda do capítulo 2 do livro. Então, a regra de Cramer. Então, para começar a falar da regra de Cramer, eu considero uma matriz A, uma matriz N por N de ordem A, de ordem N, uma matriz A de ordem N e um vetor coluna B com N linhas e uma coluna. Então, essa aqui é a matriz A, uma matriz genérica, as entradas aqui, todas elas, A índice 1, A índice 1, 2, etc. E aqui o vetor coluna, B1, B2, etc. até Bn. Então, para cada J variando de 1 até N, J vai ser o índice da coluna da matriz A, vai estar relacionado às colunas da matriz A. Então, para cada J de 1 até N, então define a matriz A índice J, obtida da matriz A, substituindo-se a coluna J de A pelo vetor B. Então, ou seja, quem é a matriz A1? A matriz A1 eu vou pegar a coluna de A e vou substituir pela primeira coluna de A pelos elementos do vetor B. A matriz A2, eu vou substituir a segunda coluna de A pelo vetor B aqui, tá? E assim por diante até a matriz AN, que eu substituo a coluna N pelo vetor B. Então, assim que são obtidas essas matrizes A índice J. Então, aqui está ela, a matriz A1. Muda em relação à matriz A, muda só a coluna 1, a primeira coluna, a matriz A2. Em relação à matriz A, muda só a segunda coluna, e assim por diante, até a matriz AN, que muda só em relação à matriz A, a última coluna. Então, essas são as matrizes aqui que vão aparecer na regra de Cramer. Então, esse teorema aqui, que é a regra de Cramer, se o determinante de A é diferente de zero, então o sistema linear A vezes x igual a B tem uma única solução, e essa solução é dada por essas expressões aqui. Então, a regra de Cramer dá uma fórmula para resolver o sistema linear em termos dos determinantes. O determinante da matriz A, que aparece aqui no denominador de todas essas relações, e aqui no numerador vai variando o determinante dessas outras matrizes que são obtidas aí, A1, A2 até a N. Então, esse é o teorema chamado regra de Cramer. Então, vamos prová-lo. Então, se determinante é diferente de zero, então a gente já sabe que existe a inversa. Foi o que a gente estudou no vídeo anterior. Uma condição equivalente para essa matriz inversa existir é que o determinante seja diferente de zero. E já sabemos também, isso aqui de videoaulas anteriores, quando a matriz inversa existe, a gente já sabe que esse sistema linear AX igual a B admite uma única solução. E essa solução é dada por isso daqui. X igual a inversa de A vezes B. Então, é como se a gente fizesse essa conta aqui informalmente. Eu tenho um sistema AX igual a B e eu multiplico à esquerda, os dois lados, pela matriz inversa de A. E aí, isso daqui dá a identidade, e a identidade vezes X dá X. Então, quando eu faço essa conta, eu vou ter a solução. X igual a matriz inversa de A vezes o vetor coluna de B. Então, resumindo, determinante de A implica que existe a matriz inversa existe, então esse sistema aqui admite única solução, e essa única solução é dada por essa expressão. Então, a parte da única solução aqui no teorema, ela já está, na verdade, como consequência disso aqui, tá? Então, por outro lado, a inversa de A gente viu no vídeo anterior que a inversa de A pode ser calculada através da matriz adjunta da matriz A, usando essa relação. Então, a inversa de A é 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta de A. Então, portanto, a solução única dos sistemas lineares, substituindo aqui a inversa de A por essa expressão, então vai ficar x igual 1 sobre o determinante de A vezes A adjunta vezes o vetor B. Então, só fiz substituir aqui isso aqui pela inversa de A. Então, o problema é só simplesmente calcular esse produto aqui, a adjunta da matriz A vezes o vetor B.
lembrem-se que a adjunta da matriz A, que a gente viu no vídeo anterior, é a transposta da matriz dos cofatores. Transposta da matriz dos cofatores. Então aqui a adjunta de A está escrita aqui, ó, esses 6 grandes representam os cofatores da matriz A. Então C11 é o cofator da entrada A11, C21 cofator da entrada A21 e assim por diante, até CNN, que é o cofator da entrada ANN. Agora observem que aqui tá diferente da notação de matriz, porque na notação de matriz o primeiro índice é sempre fixo aqui. Então aqui representa a primeira coluna, aqui representa a segunda coluna, e aqui, etc., representa a 40ª coluna. Já o segundo índice tá variando em cada linha, né? Aqui cada linha varia, tá? Aqui está o contrário, O segundo índice que está fixado, aqui, ó, 1, aqui está fixado 2, etc., até aqui está fixado N. Quem está variando em cada linha é o primeiro índice. Por quê? Por causa disso que eu falei, que a adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. Então, na verdade, essa primeira linha da matriz adjunta é a primeira coluna da matriz dos cofatores. Essa segunda linha da matriz adjunta é a segunda coluna da matriz dos cofatores. E assim por diante até a enésima linha da matriz adjunta, que é, na verdade, a enésima coluna da matriz dos cofatores. Tá? Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui pelo vetor coluna. Estou fazendo a multiplicação, linha por coluna. Então, essa linha vezes essa coluna vai ficar B1, C1, mais B2, C21, etc., BN, CNN. Aí, multiplicando a segunda linha por esse vetor, então vai ficar B1, C12, B2, C22, etc., BN, CN2. E assim por diante até chegar na última linha. Vai ficar B1, C1N, B2, C2N, etc., BN, CNN. Então, isso aqui é simplesmente o resultado da multiplicação aqui dessa matriz por esse vetor, tá? Agora, vocês observem que isso daqui, por definição, é a expansão em cofator da matriz A1. Então, vamos voltar aqui para a matriz A1. Se eu for fazer a expansão em cofator ao longo da primeira linha dessa matriz aqui, eu vou obter o determinante dela, o determinante da matriz A1, que é exatamente isso que está aqui. Então, essa soma aqui é a expansão em cofator, é o determinante da matriz A1, fazendo por expansão em cofatores ao longo da primeira coluna. Se eu for olhar agora a matriz A2, fizer a expansão por cofator, expansão em cofator ao longo da segunda coluna, vai dar exatamente essa expressão aqui. Então, isso que está aqui é igual o determinante da matriz A2. E assim por diante, até isso aqui. Se eu for olhar aqui para a matriz AN e fizer a expansão por cofator ao longo da última coluna, vai dar exatamente essa expressão aqui. Então, essa expressão aí é o determinante da matriz AN. Tá? Ou seja, esse produto aqui vai ficar aqui o determinante da matriz A1, determinante da matriz A2, determinante da matriz AN. Ok? Então, ó, o vetor solução x, que é o quê? 1 sobre o determinante vezes esse produto foi isso que a gente calculou. Então, o vetor solução vai ficar, aqui é o vetor, né, escrito aqui, primeira entrada, segunda entrada, etc., até a enésima entrada. E do outro lado eu vou ter o que eu escrevi anteriormente, determinando da matriz A1, determinando da matriz A2, etc., determinando da matriz AN. Então, esse vetor todo vai ser multiplicado por 1 sobre o determinante de A. Então, a solução x1 vai ser quem? Determinante da matriz A1 dividido pelo determinante da matriz A. A solução x2, determinante da matriz A2 dividido pelo determinante da matriz A. E assim por diante, a solução xn, o determinante da matriz AN dividido pelo determinante da matriz A. Então, isso é exatamente o que está aqui nas fórmulas, né, da expressão aqui da regra de Cramer. Tá? E aí, com isso, a gente conclui a demonstração do teorema, a regra de Cramer. Então, vamos ilustrar com esse exemplo aqui, vamos resolver esse sistema aqui pela regra de Cramer. Então, aqui eu estou usando como incógnita x, y, z, né, x, y, z. Aqui está uma coisa mais genérica, porque pode ter muitas variáveis.
mas como aqui são poucas, a gente costuma chamar x, y, z. Então, a matriz dos coeficientes, nesse caso aqui, a matriz A, o determinante da matriz A, 44. Aí vocês precisam conferir essa resposta, tem que calcular o determinante para conferir. O vetor B, tá? Que é o vetor aqui do termo independente. E aí, vamos construir a matriz A1. Quem é a matriz A1? Eu vou aqui na matriz A, elimino a primeira coluna, substituo por isso. Então, fica isso aqui. Eu preciso calcular o determinante. Calculando o determinante vai dar 40. Então, vocês também têm que conferir isso daqui. Portanto, a primeira incógnita, x, vai ser o determinante de A1 sobre o determinante de A. Menos 40 sobre 44, ou seja, menos 10 sobre 11. A matriz A2, como é que eu construo? Eu vou aqui na segunda coluna, elimino, substituo por esse vetor coluna. Aí fica isso daqui. Preciso calcular o determinante dela. Então, o determinante da matriz A2, eu calculando aqui vai dar 72, isso aqui precisa ser conferido. Portanto, a segunda incógnita, a incógnita y, determinante de A2 sobre determinante de A, então, simplificando aqui, vai dar 18 sobre 11. Finalmente, a matriz A3, que é obtida como? Eu vou na matriz A, elimino a terceira coluna e substituo pelo vetor B. Então, fazendo isso, dá essa matriz. Preciso calcular o determinante dela, que vai dar isso daqui, tá? Vocês verifiquem a conta. E aí a coordenada z, a variável z, vai ser o determinante de A3 sobre o determinante de A. Então, 652 sobre 44, simplificando dá isso. Portanto, o conjunto de solução do sistema é esse ponto aqui, menos 10 sobre 11, 18 sobre 11, 38 sobre 11. Então, sugiro que verifiquem, né, substituam para ver que vai dar exatamente isso, confirmando a solução. Bom, aqui eu trago esse quadro resumo, que é um resumo de condições equivalentes para uma matriz ser inversível, tá? Isso é um resumo de coisas que a gente viu ao longo de todos os vídeos. Algumas a gente demonstrou com bastante detalhe, outras não era relevante para o nosso caso. Mas aqui a gente está resumindo, nesse quadro, a gente está resumindo o que é mais importante. Então, primeiro aqui, o item A diz que essas condições são equivalentes. O que significa dizer isso? Que a condição A é equivalente à condição B, que é equivalente à condição C, que é equivalente à condição D, e a condição D também é equivalente à condição A. Então, é isso daqui, ó, a condição A é equivalente à condição B, então quer dizer que A implica B e também B implica C, elas são equivalentes, vocês podem usar qualquer uma das duas, tá? Quando for o caso. Também B é equivalente a D, então B implica C, B é equivalente a C. Então B implica C e reciprocamente C implica D. Então você pode usar qualquer uma das duas quando for o caso. E também C é equivalente a D, então C implica na condição D e a condição D implica na condição C também, tá? E também, fechando o ciclo, D é equivalente à condição A. Então, D implica na condição A e A também implica na condição D, tá? Então, o que diz a condição A? Fala que a matriz é inversível. Se a matriz é inversível, se e somente se a forma escalonada reduzida por linhas de A é a matriz de identidade de ordem N. Então, essa forma escalonada reduzida por linhas é a que a gente obtém quando a gente faz o cálculo de matriz inversa por eliminação de Gauss-Jordan. Então, vocês devem lembrar que é o esquema que a gente faz o seguinte: a gente tem aqui, escreve a matriz aumentada, em que a gente coloca aqui desse lado a matriz que a gente quer calcular a inversa, e aqui a matriz de identidade. E aí vai fazendo a eliminação de Gauss-Jordan, até trocar. Aqui virar a matriz de identidade, e aqui a matriz que aparecer aqui vai ser a inversa, tá? Então, isso é a eliminação de Gauss-Jordan. Então, a matriz é inversível se somente se a matriz A é inversível se somente se a sua forma escalonada reduzida por linhas é a matriz de identidade. Ok? O item C diz que para cada vetor coluna B, o sistema linear AX igual a B tem solução única. E essa solução é dada por essa expressão. Então, isso aqui também a gente viu no vídeo aí para trás. Isso até foi usado no vídeo de hoje aí, na regra de Cramer, tá? Em particular, o sistema linear homogêneo, AX igual a zero, isso aqui é o vetor nulo, é o caso particular quando B é o vetor nulo.
Então, o sistema linear x igual a zero tem apenas a solução trivial. Solução trivial é a solução nula. Isso aqui não é o número zero, esse aqui é o vetor nulo. Vetor que tem componentes todos zero, tá? Então, esse sistema aqui é o caso geral, quando B é qualquer vetor coluna. E esse aqui é o caso particular do sistema homogêneo, quando B é o vetor nulo. Ok? Então, no caso do vetor nulo, a solução é a solução trivial, é a única. E essa condição D é equivalente à condição D. Então, vale, condição C é equivalente à condição D. O determinante da matriz é diferente de zero. E também a condição D é equivalente à condição A. Então, fechando o ciclo. Então, o determinante da matriz A é diferente de zero, significa que a matriz é inversível. Então, essas quatro condições são equivalentes. Então, quando estiver falando de matrizes inversíveis ou de um sistema linear desse tipo, então essas quatro condições, quando for o caso, elas podem ser usadas ou podem surgir. Então, e tudo isso foi visto aí ao longo das videoaulas, algumas com demonstração mais detalhada, outras com menos e outras sem demonstração mesmo, o que não era conveniente para o nosso contexto. Para concluir, eu deixo esse exercício aqui, onde eu peço para vocês resolverem esse sistema linear, sistema de 4 equações e 4 incógnitas x, y, z, w. Então, peço para vocês resolverem esse sistema linear, dois métodos, usando a regra de Cramer, então essencialmente para aplicar a regra de Cramer, e por eliminação gaussiana, a eliminação de Gauss-Jordan. Também aqui é mais ou menos para relembrar do método de eliminação de Gauss-Jordan. Então, tentem resolver o sistema pelos dois métodos, e aí daí vocês tirem as conclusões, pelo menos para esse exemplo aqui, qual dos métodos que você acha melhor, se foi regra de Cramer ou eliminação de Gauss-Jordan, ok? Então façam esse exercício, portanto, fazer para ter para praticar isso tudo e ter essa noção. E concluindo aqui, né, fechamos determinantes com a regra de Cramer, esse quadro resumo, esses exemplos e exercícios. Fechamos também a unidade 1, então na próxima unidade já vai ser o assunto mais abstrato, espaços vetoriais, mas tudo que a gente viu ao longo dessas videoaulas, a parte de matrizes, sistemas lineares e determinantes, tudo isso vai ser bastante usado, vai ser intensamente e extensivamente usado ao longo dos outros assuntos que a gente vai estudar. Então, nada disso que a gente estudou deve ser esquecido, vai ser usado e muito, tá? Vão aparecer outros conceitos, outras coisas, outros resultados. Em muitos deles a gente vai ter que usar tudo isso que a gente aprendeu aqui, relacionados a matriz, sistema linear e determinantes. Então, esse assunto aqui, ele não vai ser esquecido de jeito nenhum, não pode ser esquecido de jeito nenhum, né? Então, estudem para realmente, quando for chegar nos assuntos mais avançados, aí mais para frente, vocês já estarem dominando bem essa parte de matriz, sistemas lineares e determinantes, ok? Então, com isso eu encerro aqui essa videoaula e até a próxima e tchau.